Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim comentar as minhas leituras de dezembro para encerrar aí o conteúdo de 2022. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então gente, se você chegou aqui no canal através desse vídeo, é o primeiro vídeo que você está assistindo, todo mês eu faço um vídeo de leituras do mês, né? Então eu vou deixar aqui no card uma playlist com os vídeos das leituras de 2022, eu fiz todo mês, eu fiz um. Só teve um mês que eu fiz junto, que eu fiz maio e junho, se eu não me engano, juntos. Mas eu vou deixar todos ali pra você assistir. E nesses vídeos, né, eu conto o que eu li no mês, falo o que eu achei, a nota que eu dei, enfim, tudo isso. E eu vou continuar fazendo isso em 2023, então todo mês, ou final do mês ou início do mês seguinte, vai sair aí um vídeo de leituras do mês referente aí às leituras que eu fiz. Mas vamos começar então. Dezembro foi um mês que eu achei que eu ia ler mais, mas foi um mês muito corrido, assim, então eu consegui ler bem menos do que eu esperava. Eu tinha colocado na minha TBR até só esses livros, né, porque eu já tinha colocado mais ou menos prevendo que ia ser um pouco de correria, mas eu esperava que fosse sobrar ali um tempinho no final do mês pra eu inserir mais leituras, mas acabou não dando, então assim, foi aquilo que eu li e acabou mesmo. Tanto que eu não consegui assistir série, não consegui ver filme, nada, então assim, foi bem corrido mesmo. Mas eu consegui pelo menos completar essas leituras aqui e vamos começar pra falar sobre elas. Bom, gente, a minha primeira leitura do mês de dezembro foi O Aprendiz de Assassino, que é um livro, o primeiro livro de uma série, na verdade uma trilogia, pelo que eu vi, que é a Saga do Assassino. E eu não conhecia essa saga até que a Companhia das Letras, né, a editora Suma, com quem eu tenho parceria, me enviou o segundo livro. E aí, pelo segundo, eu preciso do primeiro. E aí eu comprei o primeiro. E assim, antes de eu comentar, eu vou ler aqui a sinopse. Porque como hoje tem pouco livro pra eu comentar, dá pra eu falar um pouquinho sobre a sinopse. Mas, assim, pra eu não... Geralmente eu gosto de falar a sinopse da cabeça, mas vai ficar muito mais longo, então eu vou ler aqui que a sinopse é curtinha. Fitz tem 6 anos de idade quando seu avô o joga aos pés de um guarda real e anuncia que a partir de então o pai deve cuidar do bastardo que produziu. E o pai de Fitz é ninguém menos do que Tilbury Farseer, o príncipe herdeiro dos 6 ducados. Excluído pela realeza, mas importante demais para ser abandonado, Fitz é criado à sombra da corte, protegido pelo mestre dos estábulos e crescendo em meio aos criados e plebeus da cidade da Torre de Cervo. No entanto, um bastardo real é uma peça perigosa e o rei Shred, ou Shred, não demora a convocá-lo. Carregando no sangue a magia ancestral do talento e uma habilidade ainda mais instintiva de se comunicar com os animais, Fitz passa a ser treinado para se tornar um assassino a serviço do rei. Assim, eu tinha lido mais ou menos a sinopse antes de começar, então eu tinha mais ou menos uma ideia do que se tratava o livro. E eu tava esperando, assim, mais essa coisa meio As Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma história que a gente tem toda uma trama política envolvida ali, central, mas a gente tem elementos fantásticos. E é mais ou menos isso que acontece com esse livro mesmo. A gente tem essa trama política acontecendo, então a gente tem algumas coisas acontecendo, a gente tem uma guerra sendo anunciada contra outro reinado, né, enfim, aquilo tudo. E a gente tem esses elementos um pouco mais fantásticos, só que eles não são tão presentes assim, não são tão explicados assim. E aí, assim, quando eu comecei a ler, eu confesso que eu fiquei bem perdida, assim, porque são muitos nomes. Então, até que eu falei ali, é o Tilbury, é o Shred, aí tem o outro que é o Verity, tem o outro que é o Royal. E aí o que acontece? No livro é falado que, tipo, o pessoal da realeza é dado a eles nomes que são características. Então, por exemplo, o Tilbury é como se fosse, tipo, o cavalheirismo, ou o cavalheiro, né, enfim, é uma pessoa nobre. Então, o que acontece é que eles tinham essa crença dentro da história de que a pessoa ali da realeza iria nascer com essas características que o seu nome dava ali, né? Então, o outro, que é o príncipe Verity, por exemplo, ele seria alguém que seria sempre verdadeiro, que sempre falaria a verdade. Então, tem essa questão. E a editora Suma, ela relançou essa série, que na verdade ela já tinha sido lançada, e nessa nova tradução, eles resolveram não traduzir os nomes, porque na outra eles tinham traduzido, eles resolveram manter os nomes em inglês. Então fica um pouco confuso, porque é muito nome, assim, e aí é um monte de coisa diferente. Então, por exemplo, tem o talento que é falado aqui, né, que é uma espécie de poder que tem, assim, que é explicado ao longo do livro. Aí tem essa outra habilidade do Fitz de se comunicar com os animais, que se chama manha. Então, assim, começa a ficar muito confuso, assim, no início, sabe? Que você começa a entender o que tá acontecendo, assim, demora até você entender tudo o que tá acontecendo. Mas eu gostei, eu achei um livro bem interessante. Ele tem uma narrativa mais lenta, então assim, tem páginas e páginas que, tipo, é só descrição. É o livro que se passa no ponto de vista do Fitz, e é como se fosse, tipo assim, ele mais velho contando a história da vida dele. Então ele vai falando, porque quando eu era criança, né, então vai descrevendo isso tudo. É como se fosse, tipo, um relato dele, assim, né. Então tem muitas páginas, muitos parágrafos só de descrição e só de pensamento dele. Então tem vários capítulos que ficaram muito cansativos, assim, né. Tanto é que eu tava lendo 5 capítulos por dia,
e demorava, tipo, mais de 1 hora pra eu ler esses 5 capítulos, sabe? E aí é uma tipo de narrativa que você tem que prestar atenção, então você não pode só, tipo, um livro de romance, alguma coisa assim, que é mais tranquilo de ler. Esse você tem que prestar atenção em cada detalhe. Aí, pegou um nome, você tem que voltar lá pra ver quem que era aquela pessoa mesmo. Aí, falou o nome de um lugar, você tem que ir lá no mapa pra conferir qual que é o lugar. Então, acaba ficando um pouco complicado, sabe? Mas assim, eu gostei, eu achei um início bem promissor, apesar disso. Gostei bastante do final também, achei bem surpreendente. Vou ler o segundo agora em janeiro. O terceiro eu acho que ainda não foi relançado, mas pretendo terminar a série, assim, né? Só que é uma série de um ritmo um pouco mais lento. Então, assim, se você gosta das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tô colocando as crônicas como base, assim, de referência, porque eu achei muito parecida, sabe? Então, se você gostou, se você já tá acostumado com esse ritmo de leitura, eu acho que tem boas chances de você gostar do Aprendiz Assassino também. Eu dei 4 de 5, tirei esse ponto mais por conta disso mesmo, que demorou pra eu pegar um pouco, assim, o ritmo não foi tão fluido quanto eu esperava, mas no geral eu gostei bastante e vamos ver se eu vou gostar da próxima leitura, né, do segundo livro que eu vou ler agora em janeiro. Bom, gente, o segundo livro que eu li foi Lore, ou Lore, depende de como você quer falar, que é um livro que eu recebi da minha parceria com a Alta Novel também, e eu mostrei no vídeo de unboxing de Black Friday, porque chegou junto com as compras da Black Friday, então se você ainda não viu, vou deixar aqui no card pra você lá dar uma olhada. E vem num kit muito bonitinho, muito legal, assim. E eu fiquei muito interessada em ler esse livro, ele não tava na minha TBR de dezembro, mas eu troquei um livro que estava por esse, porque eu fiquei muito interessada na sinopse e porque ele vinha como ser uma promessa de ser uma mistura de Percy Jackson com Jogos Vorazes, que são 2 séries que eu amo. Então eu falei assim, gente, vou ler, né? Mas assim, deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês já pegarem aí qual que é a história do livro. A cada 7 anos, o Agon começa. Como punição por terem se rebelado, 9 deuses gregos são forçados a andar pela terra como mortais, sendo caçados pelos descendentes das linhagens antigas, todos ávidos para matar um deus e tomar seu poder divino e sua imortalidade. Há muito tempo, Lord Perseus fugiu desse mundo brutal quando sua família foi assassinada cruelmente e com requintes de sadismo por uma linhagem rival, abrindo mão das promessas de glória eterna que a caçada concedia. Por anos, ela repeliu toda e qualquer ideia de vingança contra o homem, agora um deus, responsável pelas mortes deles. Mas seu destino está lançado e lutar contra as moiras não a salvará do que está por vir. Aí tem uma outra, porque essa é meio que tipo uma sinopse do contexto da história, né? Aí tem uma que é a sinopse da história mesmo. Com o alvorecer da nova caçada despontando na cidade de Nova York, 2 participantes procuram Lore em busca de ajuda. Castor, um amigo de infância que Lore acreditava estar morto há bastante tempo, e Atena, uma das últimas deusas originais gravemente ferida. A deusa oferece uma aliança contra seu inimigo comum, e por fim uma forma de Lore deixar o Agon para trás de uma vez por toda. No entanto, a decisão que Lore tomou, unir seu destino ao de Atena e voltar para a caçada, terá um custo mortal, e talvez isso não seja o suficiente para impedir a ascensão de um novo deus com poderes capazes de colocar toda a humanidade de joelhos. Assim, eu achei a sinopse muito interessante, mas ela é um pouco confusa também, né? Então, assim, tem vários elementos, assim, sendo jogados, um monte de nomes sendo jogados. Mas, pra dar uma resumida, é como se fosse, assim, o Zeus, né, que é o deus de todos ali, né, dos deuses gregos, ele fez essa punição contra os outros deuses gregos ali, de que a cada 7 anos eles iam ter que ir pra Terra e iam virar mortais, e qualquer pessoa podia matar eles e assumir seus poderes. Só que essas pessoas que poderiam matá-los são descendentes de outras linhagens. Então, por exemplo, a gente tem a linhagem do Poseidon, a gente tem a linhagem da Afrodite. Então, cada linhagem, assim, forma uma casa, digamos assim, e esses descendentes vão virar caçadores. Então, cada Agon que acontece, eles vão caçar esses outros deuses. E se alguém matar um outro deus, ele assume os poderes desse deus que ele matou. E aí esse deus morre e ele vira o novo deus, né? E vai pra essa outra casa, enfim, essa questão toda. E aí, assim, de início eu achei muito confuso, porque ele não explica muito bem as coisas. E aí, na sinopse já tá confuso. E aí você fica tipo, tá, mas calma, quem matar assume os poderes, mas tem que ser da mesma linhagem, tem que ser da linhagem diferente, e você fica um pouco confuso, assim. Então esse início eu demorei, assim, pra pegar o como que tudo tava funcionando, sabe? Até de início tem o nome de todos os deuses, que, né, daí tem os deuses originais que ainda estão vivos, tem os deuses que não são os originais, né, mas que mataram os deuses originais e estão vivos agora, e aí tem as linhagens, então você fica um pouco confuso, porque é muita informação. Mas é normal, né, gente? Livro de fantasia sempre tem essa questão. Mas com o passar da história eu fui achando muito interessante. Eu achei a história muito fluida, eu achei a escrita dela muito boa, da autora, sabe? Porque assim, eu chegava e falava, tipo, eu vou ler 5 capítulos. Aí eu chegava no 5º capítulo e eu ficava, tipo,
tá, eu vou ler mais 2 aqui, mais 3, e eu ia lendo, e eu terminei de ler o livro muito mais rápido do que eu esperava, sabe? Eu gostei bastante, eu acho que a comparação de Percy Jackson com Jogos Vorazes faz muito sentido, porque a gente tem essa história, essa modernização da história da mitologia grega, com esse elemento da caçada, assim, então a gente tem são 7 dias, se eu não me engano, o Agon, então a gente tem uma semana ali em que você, tipo, tem que correr e você tem, até na sinopse diz, tipo, caçar ou ser caçado, então tem uma coisa assim, então eu acho justa essa comparação, sabe? E eu acho que a autora trouxe elementos interessantes disso, assim, né? A gente tem essa questão da modernização da mitologia grega, de colocar em um novo cenário, que não é nada novo, não é nada original, né? A gente já tem isso, assim, em outras histórias, inclusive Percy Jackson, mas a gente tem esses elementos da caçada, esses elementos um pouco mais de violência, assim, então eu acho bem interessante. A minha única crítica, assim, além desse início um pouco mais confuso, é que no final eu achei que poderia ter tido uns 2 capítulos a mais só pra esclarecer mais algumas coisas com um pouco mais de calma. Eu acho que tudo fechou muito bonitinho, muito redondinho. É uma fantasia solo, inclusive, então, assim, quem gosta, vale a pena conferir. Mas eu acho que, de repente, um capítulozinho a mais já ia ser legal, só pra algumas coisas terem sido, assim, com um pouco mais de calma, sabe? Assim, esclarecer, assim. Mas eu gostei bastante, eu dei 4 de 5, tá? E eu deixei resenha, eu fiz resenha lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Porque realmente, assim, eu gostei bastante, sabe? Achei bem legal. E acho que vale a pena, assim, como eu falei, pra quem gosta de fantasia solo, quem gosta de fantasia com elementos de mitologia grega, quem gosta de Percy Jackson e Jogos Vorazes, acho que essa é uma boa pedida. E esse mês eu também li A Canção de Aquiles, inclusive eu fiz um vlog de leitura sem spoilers, então eu vou deixar aqui no card. E quem quiser ver realmente a minha opinião mais completa, o que eu achei sobre enredo, sobre personagens, sobre a escrita da autora, enfim, lá eu falo bem direitinho, além de poder ver também as minhas reações aí, né? Isso tudo sem falar spoilers, então não se preocupa. Então agora eu vou dar mais uma resumida do que eu achei mesmo, mas eu vou começar aqui com a sinopse. E vamos lá. Grécia Antiga, o lar dos deuses e reis. Patroclo, um jovem e tímido príncipe, acaba exilado no reino de Fítia após um acontecimento trágico. Em seu novo lar, longe de tudo que conhecia, ele encontra Aquiles, filho do rei e da deusa Tétis. Aquiles é tudo o que Patroclo não é, extraordinário em todos os sentidos, belo e com um futuro brilhante já delimitado por uma profecia. Mesmo com essas diferenças, eles desenvolvem uma conexão profunda e se tornam inseparáveis. Durante anos, passam a vida assim, lado a lado, crescendo juntos. E quando se tornam jovens adultos, esse relacionamento muda para algo ainda mais intenso. A vida idílica que levam é interrompida quando surge a notícia de que Helena de Esparta foi raptada e que os homens gregos devem partir imediatamente para Troia a fim de libertá-la. Aquiles vê nessa guerra uma oportunidade perfeita para enfim cumprir seu destino heróico e decide deixar para trás a corte e seguir para a batalha. Patroclo, movido pelo amor que sente por Aquiles, o acompanha. No entanto, mal sabem eles que, além da glória e amor, o destino também tem reservado uma grande dose de sacrifícios. Baseada na Ilíada de Homero, a canção de Aquiles já encantou centenas de milhares de leitores ao redor do mundo. É uma história sobre o poder do amor e a força do destino, mas também de grandes batalhas entre deusas e reis, da paz e glória, da fama eterna e dos segredos do coração humano. Assim, quando eu comecei a ler esse livro, antes mesmo de começar, na verdade, eu tinha as expectativas altas, mas ao mesmo tempo não tão altas, porque por muito tempo eu ouvi muita coisa positiva sobre esse livro, muita gente sempre indicando esse livro. Mas nos últimos tempos eu vi bastante opinião negativa também, muita gente falando, tipo assim, pô, esperava muita coisa e achei não tudo isso, sabe? Então eu fiquei meio assim, então eu resolvi realmente moderar as minhas expectativas na hora de começar o livro. E assim, no geral eu gostei. Eu achei um livro interessante, eu gostei da história, eu gosto que, apesar de ser inspirado em Ilíada, foca no relacionamento do Patroclo com Aquiles, que é algo que até hoje divide muitos historiadores, muita gente acredita que esse romance aconteceu e muita gente acredita que não aconteceu. Então, assim, é uma coisa bem divisiva, e eu gosto que a autora resolveu focar nessa coisa do romance entre eles, né? E apesar de eu já ter lido Ilíada, eu ainda não tinha certeza se, tipo, a autora ia seguir tudo que acontece em Ilíada ou não. E também eu não lembrava de todos os detalhes, né? Então, assim, eu tava bem em dúvida sobre o que ia acontecer na história, então isso me surpreendeu bastante. Mas eu achei que faltou algo a mais. Pra mim, assim, o livro, todo momento que eu parava, inclusive, né, de 5 capítulos que eu parava, eu sentia isso. Tipo assim, é legal, mas tá interessante, mas eu tô gostando, mas. Então eu senti que faltou esse algo a mais, sabe? Assim, parecia que sempre tinha essa restrição, assim. Tá ficando interessante, mas eu queria ver mais. Ah, tá legal, mas de repente uma história diferente, um cenário diferente, um ponto de vista diferente, sabe? Então eu senti muito isso. E eu até comento, se eu não me engano, no vídeo, que eu também senti que
algumas coisas que a autora tentou decidir, tentou fazer, né, com que seguisse a história cânone de Ilíada, acabou fazendo com que a história não ficasse tão legal pra mim. Então, assim, ela quis, né, seguir a história toda cânone ali, batendo com os pontos principais de Ilíada, e isso fez com que alguns pontos da história pra mim ficassem meio não tão interessantes, mas eu entendo por que ela fez, sabe? Gosto dos personagens também, gosto que a história é narrada por Patroclo, mas sinto falta de um ponto de vista do Aquiles também. Chorei lendo, com certeza, chorei muito, 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 assim, acho que foi um dos livros que eu mais chorei esse ano, assim, se não o que eu mais chorei esse ano. Então, assim, ele me tocou, assim, sabe? Realmente a escrita da autora, assim, me tocou, achei muito bonita, muito melancólica, mas faltou algo a mais, infelizmente. Eu acho que, na verdade, esses primeiros 3 livros que eu falei foi mais ou menos isso, sabe? Eu gostei, mas faltou algo, sabe? Algo que eu tava esperando, assim, principalmente por ser um livro, assim, que é tão bem falado, né? Mesmo assim, eu dei 4 de 5, ainda é uma nota boa, tá? É só porque realmente faltou esse quesinho a mais, assim, pra me deixar com o olhinho brilhando, sabe? Pra me deixar completamente apaixonada pela história, assim, né? E o livro, ele tem no Kindle Unlimited, então se você quiser ler só, e você tiver, né, o Kindle Unlimited, é só você pegar lá. E eu acho que vale a pena, sabe? Pra quem gosta, assim, dessas histórias gregas, dessa mitologia grega, pra quem gosta de um romance melancólico, assim, acho que é uma boa pedida aí, mas já separei os lencinhos, principalmente se você já for, assim, mais manteiga derretida, tipo eu, assim, eu choro qualquer coisa. Então, assim, se você já for assim também, já pega lá o lencinho e bora ler aí, depois me conta o que você achou. E eu li também esse mês um conto natalino, que é O Amigo Secreto, da Cora Menestrelli, uma autora que eu já falei pra caramba aqui. Mas esse conto eu achei muito legal, porque ele pega todos os personagens do Coraverso e coloca reunidos nesse conto do Amigo Secreto. Então a gente tem personagens de Metanoia, né? A gente tem os personagens de O Que Você Não Vê, a gente tem personagens de Axioma, e a gente tem um dos protagonistas de Sinestesia. Que na verdade esse conto foi lançado ano passado, e ano passado não tinha Sinestesia ainda, né? Foi lançado esse ano. Então a gente tem só, tipo, um preview aí do que viria, né, a ter aí com Sinestesia. E eu amei, gente, eu achei muito legal, porque eu li todos esses livros e contos, né, da Cora este ano, então tava tudo muito fresco na minha cabeça. E aí amarrou tudo muito direitinho, porque o conto ele é separado por sessões, assim. Então a gente tem a parte do Bruno e do Ivan, que são os protagonistas do Que Você Não Vê. A gente tem a parte do Daniel e da Mariana, que é de Metanoia. A gente tem a outra parte do Fernando e do Paulo, que também é de Metanoia. Aí a gente tem a parte da Jade e do Vinícius de Axioma, e a gente tem a parte do Alex, que é um dos protagonistas de Sinestesia. E aí eles fazem o Amigo Secreto, então, tipo, cada parte é narrado por um dos personagens, então é bem legal, assim, eu achei bem bonitinho. O final é muito fofinho também. Era algo que eu já estava esperando, porque é um fato mencionado em Sinestesia, então eu já estava esperando que ia acontecer nesse conto. E eu achei muito fofo, sabe? Eu gostei bastante, assim. Eu dei 5 estrelas. Mas eu não considerei meu favorito do mês porque eu tenho peso diferente pra conto e livro, até porque conto por ser mais rapidinho, né? E esse conto específico, por ser um conto envolvendo personagens que eu já conhecia, que eu já amava e tudo mais, eu considerei um pouco diferente. Mas eu gostei bastante, tem no Kindle Unlimited, e se você já leu os livros da Cora, esse conto aqui, assim, você tem que ler, assim. E é muito legal ler, principalmente nessa época de final de ano, assim, que a gente já pega tudo junto. Então, eu gostei bastante, vale bastante a pena ler. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E aí eu também fiz uma releitura, que não é bem uma releitura, porque assim, eu li esse mês o Dash and Lily Book of Dares, que foi traduzido pra cá como O Caderninho de Desafios de Dash and Lily. E assim, eu já tinha lido ele em português, só que eu li agora ele em inglês. Foi a primeira vez que eu li em inglês, então assim, é uma releitura, mas não ao mesmo tempo. Enfim, eu comprei, né, o primeiro e o terceiro livro em inglês, inclusive, é uma trilogia, inclusive só pra esclarecer. O segundo eu ainda não comprei. E saiu série até, tudo mais, né? Então, assim, eu já tinha consumido esse material bastante, mas eu confesso que eu não lembrava muita coisa. Mas vamos lá, pra quem não conhece a história, o Natal está quase chegando, o que é motivo de grande alegria para Lily, que sente que chegou a hora finalmente de se apaixonar. Para encontrar sua cara metade de forma nada óbvia, ela montou, junto de seu irmão, um plano. Deixou um caderninho vermelho repleto de tarefas em uma das prateleiras de sua livraria favorita e mais caótica, vale ressaltar, da cidade, na expectativa de que o cara certo apareça e aceite o desafio. Dash, que não é exatamente um fã do período natalino, encontra o caderninho na sua também favorita livraria e decide, por que não, topar a missão. Intrigado e curioso, ele completa as primeiras tarefas e os dois passam a se comunicar e conhecer um ao outro, utilizando como ponte o caderninho, que é deixado e resgatado a cada vez em um ponto diferente de Manhattan. Mas Dash é mesmo o cara certo? A conexão entre eles é imbatível. No entanto, à medida que o tempo passa, os dois começam a se questionar se sua relação está destinada a permanecer apenas nas páginas de papel ou poderão um dia alçar voo e ganhar vidas e cores.
Será que suas versões em carne e osso conseguirão manter essa crescente sintonia? Ou tudo isso revelará ser apenas uma cômica e desastrosa bagunça? Assim, como eu falei, eu já tinha lido o livro, eu já assisti a série, então eu já conhecia a história. Mas eu confesso que eu não lembrava de muita coisa. E assim, eu achei um livro bonitinho, fofinho, aquele romance, sabe? Tem uns clichêzinhos, mas uma coisa que eu achei legal é que, no geral, ele não é um clichê, sabe? Ele tem umas coisas que os autores trabalham de uma maneira diferente, eu achei isso muito legal. Mas tem um ponto principal que me deixou assim, que é a Lily. Que assim, o livro ele se divide entre dois pontos de vista, o Dash e a Lily. E é ponto de vista em primeira pessoa. E aí, assim, os dois são adolescentes de 16 anos, é claro que a gente tem que considerar isso. Mas, assim, ao mesmo tempo em que o Dash, ele reflete o que é um adolescente de 16 anos, então, assim, ele até algumas vezes ele parece um pouco mais maduro, mas ele tem as suas coisas, as suas questões, ele em alguns momentos ele é mais chatinho também, tem essa coisa toda. Enquanto isso, a Lily, ela parece que tem 10 anos de idade, porque ela é muito irritante. E assim, é engraçado porque eu, lendo assim, o ponto de vista dela, eu escutava uma vozinha de criança na minha cabeça. Porque ela parece uma criança, entendeu? E eu achei isso muito chato em alguns aspectos, porque assim, eu entendi que era pra ser uma construção da personagem, porque dá pra ver através da história que ela é assim porque a família dela trata assim. Então é todo momento a família dela mimando ela, é a família dela tratando ela como criança, principalmente o avô dela. Então, tipo, por exemplo, o avô dela chama ela de Lily Bear, né? Tipo, ursinha, alguma coisa assim. E aí ele fica chamando ela assim, e fica tratando ela criança, e tipo assim, ela não pode sair, ela não pode fazer isso, ela não pode namorar, ela não pode sei o quê. E fica criando essa proteção gigantesca em cima dela, mas não é só, tipo, uma proteção porque tá preocupado com a segurança, é uma proteção de, tipo assim, ela é uma criança, ela não pode fazer ainda. E parece que ela reflete isso no comportamento dela. Então, assim, várias vezes na narrativa eu só tava tipo, meu Deus, tu tem 16 anos, para, sabe? Tipo assim, reage de alguma. Bota um cropped, reage, mulher, sabe? Tipo assim, porque ela me irritou em vários níveis, assim. Eu acho interessante porque ao longo do livro ela vai mudando um pouco. No final, a gente ainda tem essa questão dela, né, de ser um pouco imatura em algumas coisas, assim, mas acho que melhora bastante, assim, né? Acho que era pra ser um ponto principal do livro, mas me irritou, realmente, sim, me irritou. E eu vi uns comentários da galera sobre o segundo livro que diz que a Lily é muito chata do segundo livro, então, assim, eu já tô aqui. Eu quero ler a trilogia completa, mas, assim, eu já tô esperando aí que ela vai me irritar no segundo livro, então vamos ver. Mas assim, ainda com esse ponto negativo, eu acho que vale a pena, sabe? Eu dei 3,5 de 5, mas por conta dessas questões que eu também não lembrava e que acabaram me irritando, até porque essa é a primeira vez que eu li, foi em 2019, eu acho. Então, assim, já fazem 3 anos, né? Então, assim, tem essas diferenças também. Essa questão de idade também, né? Agora eu também tô mais velha, então tem umas coisas de adolescente que eu já não gosto mais tanto. Então, pega essas questões. Mas eu ainda acho que vale a pena ler, sabe? É um romance adolescente, é fofinho, é bonitinho, tem a série pra assistir depois. Então, assim, pra quem gosta, principalmente de ler romances natalinos, essas coisas assim, acho que vale a pena. E eu li esse mês também Conto de Fadas, que é um livro do Stephen King, que eu recebi também com a minha parceria da Companhia das Letras. E assim, eu confesso que eu não leio muito Stephen King, porque eu não gosto de terror, e a maioria dos livros dele é livro de terror. Então, assim, não, né, acaba não batendo. Dele eu só tinha lido, eu acho que Carrie é Estranha, e faz muito tempo. Então, assim, eu não era muito familiarizada com a escrita dele, com o jeito que ele aborda né, as narrativas, enfim, aquilo tudo. Mas vamos lá, antes de eu falar o que eu achei do livro, vamos ler a sinopse. Aos 17 anos de idade, Charlie Reed parece ser um garoto comum, pratica esportes, é filho atencioso e aluno de um desempenho razoável. Suas lembranças, entretanto, não são feitas apenas de momentos felizes. Após perder a mãe em um grave acidente quando tinha apenas 10 anos, Charlie precisou aprender a cuidar de si e do pai, que, enlutado com a perda da esposa, buscou refúgio na bebida. Certo dia, ao pedalar pela rua de casa, Charlie atende um pedido de socorro vindo do quintal de um dos vizinhos, Howard Bowditch, o homem recluso e rabugento que amedrontava as crianças do bairro. Cai de uma escada e se machuca gravemente. O chamado por ajuda veio de Radar, a fiel pastora alemão, tão idosa quanto seu dono. Enquanto Bowditch se recupera, Charlie passa a ajudar o vizinho com as tarefas domésticas e com o cuidado de Radar. E assim o rapaz faz duas grandes amizades. Quando Howard morre, Charlie se depara com uma fita cassete que revela um segredo inimaginável, um portal para o outro mundo. Como eu falei, não sou acostumada com a escrita de King. Não sei se todos os livros dele escreve do mesmo jeito. Então, a primeiro momento, eu estranhei muito algumas coisas. Eu sei que isso não tem em todos os livros, mas assim, uma das coisas que eu estranhei foi a subdivisão que ele fez nos capítulos. Porque tem uns capítulos bonitinhos, só que dentro do capítulo ele subdivide em mini capítulos. Então, assim, não mini capítulos, mas assim, é como se fosse várias seções de um livro. Então, assim, a gente tem o capítulo 1. Aí você tem 1,
Aí tem 2 parágrafos. 2, aí tem mais 3 parágrafos. 3, sabe? Então ele vai subdividindo assim. Achei isso estranho no início, mas assim, a longo prazo, durante a leitura, não me atrapalhou. Foi só um estranhamento inicial. Mas a escrita dele eu achei muito boa. Assim, de início, eu demorei pra entrar na história. Até realmente chegar no ponto que é mais interessante, que é esse portal pra outro mundo, eu tava um pouco tipo, tá legal, mas ainda não chamou minha atenção, sabe? Não tá interessante o suficiente. Quando chegou nessa parte realmente, que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, que o Charlie começa a descobrir mais as coisas, começou a ficar muito mais interessante pra mim. E principalmente a parte final do livro foi muito interessante. A parte final eu não conseguia largar, sabe? Assim, realmente queria continuar lendo, assim, pra ver o que ia acontecer. Então eu gostei bastante. No geral, como eu falei, eu acho que é um livro muito interessante. Como eu não sou tão acostumada com o Stephen King, eu não tava esperando muita coisa, então eu fui surpreendida em certos níveis. Apesar de saber que ele é um autor aclamadíssimo, muita gente ama ele. Não é um autor que me interessa muito, então eu me surpreendi bastante por causa disso. E eu gostei bastante porque ele vai realmente mais pra essa vertente da fantasia nesse livro, né? A gente não tem tanto essa questão do terror. Então eu achei muito legal, eu achei que ele trabalhou muito bem essa parte da fantasia. E achei muito diferente, porque a parte fantástica mesmo é muito diferente do que a gente vê em fantasias normais. Ele pega alguns aspectos de fantasias comuns, mas ele transforma em algo muito diferente. E isso, no primeiro momento, me deixou até um pouco, tipo, o que eu tô lendo, sabe? Assim, eu estranhei, assim, um pouco, mas depois eu achei que foi muito legal e combinou muito com todo o contexto que ele colocou na história, sabe? Que é um contexto mais estranho, digamos assim. Então eu gostei bastante. Eu dei 4 de 5. 4 foi a minha nota do mês, gente. Eu dei 4 pra praticamente todos os livros. Porque realmente, assim, eu gostei, eu achei muito interessante, mas o início realmente me pegou um pouco, sabe? Demorou, assim, até eu realmente pegar, e aí tinha uns capítulos um pouco maiores, então eu demorei pra ler esse início. Depois que engrenou mesmo a leitura, foi uma maravilha, mas esse início, assim, realmente pegou. Mas acho que no geral, assim, faz sentido, né? Mais porque atrapalhou um pouquinho esse meu ritmo, mas acho que vale a pena pra quem gosta de Stephen King e pra quem quer ir ver ele tentando essa nova vertente de fantasia. Eu não sei se ele tem outros livros de fantasia escritos. Se tiver, inclusive, deixa aqui nos comentários, porque eu fiquei bem interessada a continuar lendo, assim, porque eu gostei bastante da escrita dele. Mas se você gosta de tudo isso e você ainda não leu, leia Conto de Fadas, que é muito bom, assim, acho que vale bastante a pena. Eu li também esse mês The American Roommate Experiment, que é a sequência, digamos assim, de Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu digo sequência porque se passa no mesmo universo, mas não é com os mesmos protagonistas, né? Os protagonistas desse livro é a Rose e o Lucas. A Rose é a melhor amiga da Lina, que é a protagonista de Uma Farsa de Amor na Espanha, e o Lucas é o primo da Lina. Então, assim, eles já tinham sido mencionados ou já tinham aparecido no primeiro livro. Então a gente tem esse contexto inicial, mas a gente não precisa necessariamente ler o primeiro livro para ler esse, tá? E aí, assim, como esse livro não tem tradução em português, a gente só tem a sinopse em inglês. E assim, eu não vou ler ela em inglês, obviamente, né? Então eu vou tentar dar mais ou menos uma resumida, só pra entender, assim, né? A Rose, ela já conhecia o Lucas, porque a Lina já tinha mostrado pra ela o perfil de Instagram dele uma vez, e ela ficou meio que apaixonadinha e começou a stalkear ele nas redes sociais. E aí o que acontece é que a Rose tá lidando com várias coisas, ela acabou de se demitir do emprego dela pra focar na carreira dela de escritora de romance, que é uma carreira que ela não contou pra quase ninguém, inclusive pra família dela. E aí o teto do apartamento dela cai, tipo assim, literalmente cai, e ela não tem muito o que fazer a não ser ir pro apartamento da Lina, que tá fora da cidade. Então ela vai ficar lá por uns dias, né? Ela tem a chave reserva e tudo mais. Mas o que ela não sabe é que a Lina já tinha emprestado o apartamento dela pro Lucas, pro primo dela que tava vindo pra Nova York. E aí, a primeiro momento, eles ficam meio tipo, o que eles vão fazer e tudo mais. A Rose tem esse crush nele, mas eles decidem então dividir o apartamento por um tempo ali, né? Até realmente o apartamento da Rose ser consertado e tudo mais. E eles acabam sendo obrigados a dividir ali, né? Mas eles já têm esse clima mais amigável, que já é diferente de Uma Farsa de Amor na Espanha, que a gente tem um Enemies to Lovers, né? Então aqui eles já meio que, tipo, são obrigados, mas, tipo, não de má vontade, assim, né? O Lucas oferece ali pra ela ficar e tudo certo, então eles já criam esse clima amigável desde o início. E aí, assim, eu não vou entrar muito mais no que é a história pra não dar muito spoiler, mas assim, no início eu tava gostando muito desse livro, eu tava achando a escrita muito fluida, eu tava gostando muito da Rose, muito do Lucas, a história é dividida do ponto de vista dos dois, o que é diferente de Uma Farsa de Amor na Espanha, que era só através do ponto de vista da Lina. Então eu tava gostando bastante, assim, da história, do jeito com que tava sendo levada. Mas eu não gostei muito do final. Eu achei o final meio clichê e de um modo ruim. E achei muito corrido, sabe? E eu queria ter visto mais. E parece que, tipo, a história acabou num ponto que eu queria ter visto mais, sabe? Tipo assim, tá, e aí? O que vem mais aí? E acabou, sabe? Então, assim, eu gostei até do epílogo, assim, o epílogo eu acho que não tem problema. Mas eu digo mais em referência aos últimos capítulos, sabe? Eu achei que a autora correu demais pra finalizar a história. Eu acho que
uns capítulos a mais ali teriam sido interessantes, sabe? Mesmo assim, eu achei um livro muito fofo, muito legal. É um clichê diferente do primeiro livro, que era o Enemies to Lovers, como eu falei. Esse já é mais um Friends to Lovers. Na verdade, é um Strange to Friends to Lovers, né? Então, de estranhos para amigos para amantes, né? Algo desse gênero. Mas eu gostei bastante, achei bem legal. Gostei muito da Rose, gostei muito do Lucas. A gente tem a aparição da Lina e do Aaron, que são os protagonistas do primeiro livro, e é perfeita, as participações deles são maravilhosas. Mas eu dei 4 de 5, eu não cheguei a dar um pouco a mais, porque realmente o final pra mim que estragou. E eu tava gostando muito do livro. Tanto que quando eu tava lendo, eu ainda tava pensando, porque eu via muita gente falar que esse livro não era tão bom quanto o A Face de Amor na Espanha, e eu tava gostando tanto da leitura e eu fiquei tipo, cara, o que vai acontecer que vai me fazer desgostar, sabe? Porque por enquanto eu tava amando, assim. E aí chegou no final e eu tipo, ah, então é isso. Mas assim, ainda assim, acho que vale a leitura. É um romance muito fofinho. Não, tipo assim, tem hot, tá? Só pra falar, mas não tanto quanto o primeiro. Eu achei que nesse é um pouco mais dosado, assim, no primeiro tem um pouco a mais. E o livro vai vir pra cá em 2023 pela editora Arqueiro também. Então, assim, se você quiser, aí fica de olho que com certeza nos próximos meses eles vão estar aí dando mais notícias sobre esse lançamento. Por enquanto, a única coisa que eu vi é que foi confirmado que vai ser lançado. E é isso, se você gostou do primeiro, acho que vale a pena conferir o segundo. E pra encerrar, eu fiz a releitura de Os Garotos Corvos, o primeiro livro da saga dos Corvos, né, que agora eu estou fazendo essa releitura, porque depois eu quero finalizar a minha leitura da trilogia The Dreamer. E vamos lá, primeira coisa, vamos para a sinopse, então. Todo ano, na véspera do dia de São Marcos, Blue Sargent vai com a sua mãe clarividente até uma igreja abandonada para ver os espíritos daqueles que vão morrer em breve. Blue nunca consegue vê-los, até este ano, quando um garoto emerge da escuridão e fala diretamente com ela. Seu nome é Gansei, e ela logo descobre que ele é um estudante rico da academia Agliombe, a escola particular da cidade. Mas Blue se impôs uma regra: ficar longe dos garotos da Agliombe. Conhecidos como garotos corvos, eles só podem significar encrenca. Gansei tem tudo: dinheiro, boa aparência, amigos leais, mas deseja muito mais. Ele está em uma missão com os outros 3 garotos corvos. Adam, o aluno pobre que se ressente de toda a riqueza ao seu redor. Ronan, a alma perturbada que varia da raiva ao desespero. E Noah, o observador taciturno que percebe muitas coisas, mas fala pouco. Desde que se entende por gente, as médiuns da família dizem a Blue que se ela beijar seu amor verdadeiro, ele morrerá. Mas ela não acredita no amor, por isso nunca pensou que isso seria um problema. Agora, conforme sua vida se torna cada vez mais ligada ao estranho mundo dos garotos corvos, ela não tem mais tanta certeza. Assim, essa foi uma fantasia que quando eu li a primeira vez, eu gostei muito, eu me surpreendi muito, porque ela tem coisas diferentes de que as fantasias geralmente trazem, sabe? Ela traz elementos diferentes. E nessa segunda vez não foi diferente. Eu gostei muito, eu achei a escrita da autora muito boa, o ritmo de leitura muito fluido, mas eu senti que teve uma diferença entre eu ler a primeira vez e eu reler. Porque na primeira vez tem toda aquela questão surpresa, né? Então, assim, tem os plot twists, tem a questão mesmo de pra onde a história tá indo, que eu não sabia. Então, tem todas essas coisas que me surpreenderam bastante a primeira vez que eu li. E aí, quando eu terminei de ler, eu fiquei, caramba, que livro bom. E essa vez, não é que eu não terminei com essa sensação de que, caramba, que livro bom. Mas era que, tipo assim, ok, eu já sei que vai acontecer isso, eu já sei que vai acontecer aquilo. E como eu li ele em 2020, não faz tanto tempo assim, tinha muita coisa que tava fresca na minha cabeça ainda. Então o que aconteceu foi que esse elemento surpresa se perdeu e fez com que eu gostasse um pouquinho menos. Não que eu... Na verdade não é que eu não gostasse, mas tipo assim, que eu não amasse tanto quanto eu amei da primeira vez, sabe? Não sei se ficou confuso de entender, mas assim, a primeira vez que eu li eu dei 5 estrelas pra ele, dessa vez eu dei 4,5, mas porque realmente eu acho que funciona mais ler ele a primeira vez. Sabe? Acho que na segunda é interessante porque a gente já vai catando aquelas referências e aqueles detalhes que a autora foi deixando, que você só vai saber se você souber a história por completo. Mas a primeira vez tem essa coisa do elemento surpresa. Então, assim, seus prós e contras, né? Eu acho que eu aproveitei muito a releitura, assim, mas acho que eu aproveitei ainda mais quando eu li pela primeira vez. Então, acho que teve essa leve diferença. Mas ainda assim, continuo amando, continuo achando uma ótima introdução à fantasia. E quero continuar, né? Mês que vem vou ler aí, reler, né, o segundo livro. E aí, todo mês eu vou vir aqui contar pra vocês o que eu tô achando dessa releitura. Então era isso, gente. Essas foram as minhas leituras de dezembro. Infelizmente eu não li tanto quanto eu gostaria, né? Mas consegui ler bastante ainda. Li livros bem bons, acho que no saldo total ficou um saldo bem positivo. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras de dezembro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também para continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.